Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o pacote antifeminicídio. Nós sabemos que o legislativo, o Estado, vem constantemente lutando contra a violência doméstica, contra a violência em face das mulheres. Mas também acho que além da criação dessa legislação, é importante a gente conhecer quais são essas leis que estão sendo criadas, até para que nós possamos nos sentir um pouco mais segura e para que nós possamos exigir que as penas sejam aplicadas a esses agressores. O ano passado, em 10 de outubro de 2024, foi aprovado o pacote antifeminicídio, através da Lei 14.994 de 2024. Essa lei buscou aumentar a pena, a sanção para esses homens que agridem, matam as mulheres, apenas pelos fatos delas serem mulheres. Essa lei, gente, ela criou um novo artigo dentro do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal todo mundo conhece, matar alguém. Antigamente, antes dessa lei, era matar alguém, pena tal. Se for contra uma mulher pelo fato dela ser mulher, aumenta-se a pena em tanto. Agora, essa lei trouxe e veio com viés de falar, cara, isso é muito mais do que uma qualificadora ou um aumento de pena. Na realidade, isso é um crime ao qual nós precisamos ter um tipo penal dentro do Código Penal, mostrando que existe o crime de feminicídio. Então, essa lei, o pacote antifeminicídio, veio com viés de aumentar a visibilidade do combate que o Estado está fazendo contra o crime, contra a morte de mulheres, apenas pelos fatos de serem mulheres. Além disso, houve aumento na pena de crime, de ameaça, crime contra a honra, lesão corporal e houve alteração, inclusive, na lei de execução penal. E isso é muito importante para a gente, porque causa consequências para as pessoas que são condenadas por crimes contra a mulheres, né? E ocorre consequências muito mais graves, o que traz uma segurança para as mulheres. A primeira consequência, que ao meu ver é essencial, quando ocorrer um crime de feminicídio e esse crime, essa ação penal, tiver transitado em julgada e essa pessoa, esse criminoso, estiver cumprindo a pena, ele perde de forma automática o poder familiar. Ele perde o seu cargo público e ele deixa de ser nomeado a qualquer função pública dentro desse período. Então, é muito importante que apenas para o caso de feminicídio isso é automático. Para os outros casos, não é automático. Mas isso é uma grande vitória, porque muitas mulheres, além de sobreviver à tentativa de homicídio pelo fato de elas serem apenas mulheres, tinham que lutar no judiciário para que o assassino delas mesmo pudessem parar de ver seus filhos ou de se aproximar da residência ou manter contato, enfim. Isso é uma grande vitória para as mulheres vítimas de feminicídio. O artigo 121 do Código Penal, como eu já mencionei para vocês, diz matar alguém. E esse matar alguém, gente, tinha uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Porém, quando se matava alguém pelo fato dela ser mulher, havia um aumento dessa pena. Agora, existe um artigo: matar mulher por razões da condição do sexo feminino, pena de reclusão de 20 a 40 anos. Nota-se, matar alguém tem uma pena de 12 a 30 anos. Matar pelo fato dela ser mulher, de 20 a 40 anos. E além disso, pode ser aumentado de 1/3 até a metade, se o crime for praticado, por exemplo, durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, se a vítima é a mãe ou responsável por criança, adolescente,
Ou seja, gente, podemos inclusive triplicar, dobrar e assim vai a pena do assassino, do homem que comete crime contra uma mulher. E isso se comunica, tá, aos coautores e aos partícipes. Tipo aquele amigão que vai ajudar a matar a ex-mulher, isso também se aplica a eles. Além disso, lembra que eu falei que essa lei veio com a ideia de aumentar a pena? Quando ocorrer lesão corporal em face de uma mulher pelo fato dela ser mulher, dobra-se a pena desse crime, gente. Por quê? Porque antigamente a lesão corporal praticada contra ascendente, cônjuge, companheiro era de detenção de 3 meses a 3 anos. Agora, a nova redação prevê que lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, mulher, companheiro, será de reclusão, cadeia, de 2 a 5 anos. Dobra-se também o crime contra a honra. Um monte de recalcado, de homens recalcados que saem difamando, criando história, mentindo, inventando mentiras contra uma mulher, simplesmente pelo fato dela não querer mais andar com ele, não querer estar mais na companhia dele. Eles tentam acabar com a reputação de uma mulher. Antigamente, a pena era praticamente mínima. E quando praticada contra uma mulher, havia um aumentinho de pena. Hoje, o artigo 141 do Código Penal prevê expressamente no parágrafo 3º que se o crime é cometido contra a mulher, por razões das condições do sexo feminino, vai ser aplicado o dobro da pena. Então agora, meu amor, não vai ter mais papinho para você. Dobra-se também a pena do crime de ameaça. Quantas de nós advogadas, ou quantas de nós mulheres, ouvimos de amigas, de assistidas, de clientes, de que, olha, eu pedi o divórcio, mas ele me ameaçou. Eu pedi o divórcio, ele falou que ia tirar meus filhos. Eu pedi o divórcio, ele falou que vai infernizar a minha vida com processo, com não sei o quê. Ele ameaçou até não poder mais. Gente, o legislador dobrou a pena contra um crime de ameaça cometido contra a mulher, pela razão da condição de sexo feminino. E, além disso, trouxe algo que para mim é essencial. Não dependerá mais de representação da vítima. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a mulher, além de ter feito o boletim de ocorrência, de ter se colocado ali, demonstrado a sua vulnerabilidade para a autoridade policial, ela não vai precisar voltar para falar, eu quero representar e ser filha da mãe. Não, não vai mais precisar. Isso para mim é uma grande vitória, porque as pessoas vão começar a pensar 2 vezes antes de sair dando ameaças para quem bem entender. O pacote antifeminicídio também alterou a lei de crime hediondos, tá? Fazendo com que o feminicídio fosse considerado um crime hediondo. Houve alteração também na Lei Maria da Penha, aonde passa a pena para quem descumprir a medida protetiva passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Na antiga redação, gente, o artigo 24A previa pena de detenção de 3 meses a 2 anos, ou seja, nada, né? Praticamente nada, passava tipo um tapinho nas costas. Agora não, agora ele pode ser preso de 2 a 5 anos se ele descumprir a medida protetiva. E para mim, uma das também melhores alterações foi que faz muito lógica, né? O cara que espanca uma mulher não tem direito à visita íntimo conjugal. Até porque, quem garante que ele não vai matar a pessoa que vai visitá-lo? Ou seja, já que ele não quer, ele tem raiva da mulher, não tem necessidade de ter visita íntimo conjugal. Não vai poder usufruir desse direito, que para mim é ridículo, não deveria nem ter. Além disso, eu não sei se vocês sabem, muitas vezes esses caras que matam, agridem, quando eles são presos, eles mandam recadinhos para as vítimas, falando, quando eu sair daqui eu te mato, quando eu sair daqui eu mato seus filhos, e assim vai. Se isso acontecer, ele será transferido para bem distante do local da residência da vítima. Isso sim é uma vitória para as mulheres.
para nós mulheres. Porque muitas vezes nós moramos perto do infeliz do agressor ou da família do infeliz do agressor e faz com que ele transite perto de nós, o que gera muito medo. E quando vem essas ameaças de dentro da cadeia, mesmo o cara estando lá enjaulado, isso dá mais medo ainda para a mulher. Por isso, a lei veio com uma mudança significativa para que gere uma sensação de segurança. O Estado está olhando para você. Outra alteração é que o autor do feminicídio só poderá ter progressão na pena, ou seja, mudar de regime fechado para semiaberto, após cumprir 55% da sua pena. Pouco importante se ele é réu primário. E não será permitido a liberdade condicional desse infeliz. Até porque eu não acho que devia ter liberdade de nada. Além disso, quando houver aquelas saídas temporárias, que é a tais das saidinhas, né? Será obrigatório o uso de tornozeleiras eletrônicas. Isso é sensacional. Por quê? Porque o Estado não consegue controlar tanto agressor que tem nesse Brasil, né? Convenhamos. Então, será automático. Essa tornozeleira eletrônica já vai demonstrar se esse agressor está tentando se aproximar da vítima. Eu trago uma curiosidade para vocês, que é uma das dúvidas que muitas mulheres possuem, é o cara que agride a gente ou que é condenado por violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio, ele tem direito a saidinhas? Infelizmente ainda tem. Existem projetos de leis, tá, gente, tramitando, onde proíbe quem comete crime contra a mulher a ter o direito a saídas temporárias. Por enquanto, está permitido. Então, quem tem direito a saída temporária? Preso que esteja cumprindo regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido 1/6 de pena total, se for primário, ou 1/4 se for reincidente, tem que ter com boa conduta carcerária. Por quê? Porque o juiz vai ter que consultar os diretores do presídio para ver se esse preso tem direito a isso. Em São Paulo, as saídas são regulamentadas pelo juiz corregedor e são concedidas nas seguintes datas: Natal, Páscoa, Dia das Mães, pasmem, Dia dos Pais e Finados. Aí eu me pergunto, você vai liberar um cara que tentou matar uma mulher ou que matou uma mulher para quê no Dia dos Finados? Para visitar o túmulo? Não tem nenhum nexo esse tipo de benefício para um cara que comete crime. Aliás, você vai liberar ele para sair no Dia das Mães para quê? Se ele matou a mãe dos filhos dele. Embarga a voz às vezes, mas esse é o Brasil. Então, nós, mulheres, esperamos que todo o poder legislativo acabe com essas saidinhas. E de qualquer crime, mas, a priori, de crimes que sejam cometidos contra as mulheres. Porque nós, mulheres, temos que estar constantemente em vigília, com medo de qual é o próximo passo, ou qual é o próximo louco homem que pode vir atacar a gente. Nós sabemos, que eu não estou generalizando, tá, gente? Nós sabemos que existem muitos homens educados, que têm princípios e valores, e respeitam e sabem que vieram de uma mulher. Mas que, infelizmente, existe uma parte da sociedade que esquecem de honrar as mulheres e a própria mãe. Houve uma alteração também na questão do trâmite dos processos, tá? Então, hoje, os processos que ocorrem contra, né, a violência doméstica, processos que têm crimes contra a mulher, terão prioridade na sua tramitação, gente. E, além disso, as mulheres não pagarão custas, tá? Taxas ou despesas processuais, salvo em casos de má-fé, ou seja, caso em que mulheres utilizam da lei que protege mulheres para tentar, e que infelizmente isso também acontece, a gente tem que saber lidar com isso, né? Tentar prejudicar ex-marido, enfim. Espero que qualquer mulher que esteja vendo esse vídeo nunca utilize desse conjunto de leis que nós tentamos e lutamos para proteger as mulheres de uma forma irresponsável.
E essa lei passou a entrar em vigor, né, está vigente desde o dia 10 de outubro de 2024 e será aplicada às causas iniciadas após essa data, ou seja, causas anteriores não se aplicam, gente. Dessa forma, eu super agradeço a atenção de vocês e peço para que vocês compartilhem, divulguem esse vídeo para que outras mulheres possam ter o conhecimento do tanto que o nosso poder judiciário, o nosso poder legislativo, nossos advogados, as nossas ONGs estão buscando pelos direitos das mulheres e lutando para que ocorra uma proteção cada vez mais firme, mais rígida, dando a segurança, a vida, a honra e a dignidade para qualquer mulher